Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho que nós já estudamos? Nós analisamos um pouquinho sobre a questão das posições relativas entre retas. As retas podem ser concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Também trabalhamos um pouquinho sobre a questão dos ângulos. A circunferência pode ser dividida em 360 graus e daí com isso nós podemos medir ângulos entre dois segmentos de retas. Nós também vimos um pouquinho sobre os tipos de triângulo que nós temos. Nós podemos classificar os triângulos quanto a seus lados. Ele pode ser equilátero, se tem os três lados iguais, isósceles, se tem dois lados iguais, ou escaleno, se não tem nenhum lado igual. Também ele pode ser classificado conforme os seus ângulos. Se ele tem um ângulo reto, ele é retângulo. Se ele tem todos os ângulos agudos, ele é um acutângulo, e se ele tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Também demos uma olhadinha no teorema dos ângulos internos, também chamado teorema de 180, que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Também trabalhamos um pouquinho sobre o teorema de Tales, que diz que em um feixe de retas paralelas e duas retas transversais a esse feixe, os segmentos que são construídos são proporcionais entre si. E essa relação de proporcionalidade ela pode ser aplicada também em triângulos semelhantes. E aí nós temos o processo de semelhança de triângulos dado através dos ângulos. Bom, nessa aula nós vamos, na primeira parte, trabalhar um pouquinho sobre a correção dos exercícios que nós vimos na última aula. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com dar uma retomada na semelhança de triângulos, explorar as relações de um triângulo retângulo, e com isso anunciar as três primeiras relações fundamentais do triângulo retângulo, deixando a última para a próxima aula. Bom, vamos então para a correção do exercício número 1. Pedir para determinar os valores de x e y, sabendo que as retas R, S e T e U são paralelas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar aqui essas medidas aqui usando o teorema de Tales. Né? Então, dessa primeira figura aqui do item A, percebam que a reta se cruza, então quando a reta se cruza a gente tem que olhar a sequência da reta, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, pegando o termo dessa reta aqui 6, a sequência da reta seria x e 5, e a sequência da reta 4 aqui seria 4, 2 e y. Então, a gente pode escrever uma relação assim, ó. 6 está para 4, x está para 2 e 5 está para y. Aí a gente vai pegar e escolher sempre uma igualdade aqui. Ou a gente pega essa primeira aqui, ou a gente pega essa segunda, ou ainda a gente pode pegar o primeiro termo aqui com o último aqui. Tá? Eu vou optar direto pelo primeiro aqui que sai direto. Né? 6 está para 4, assim como x está para 2. Aí eu vou multiplicar cruzado. Tá? É importante lembrar que numa mesma linha aqui ou numa mesma coluna, os termos têm que ser sempre da mesma reta, tá? Então, no caso, eu optei ele pela linha, então 6, x e 5 estão todos em cima, enquanto que 4, 2 e y, que são dessa outra reta, estão todos embaixo, tá? O melhor é fazer assim, que daí fica menos confuso. Coloca todos os termos de uma reta numa linha, todos os termos da outra reta na outra linha. E aí eu vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Então eu vou multiplicar o 4 pelo x e o 6 pelo 2. Aí resolvendo ali, né? 4 vezes x é 4x, 6 vezes 2 é 12. Aí esse 4 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo para o outro lado. Então vai ficar x igual a 12 sobre 4, que dá 3. Pronto, eu já descobri o valor de x. Agora eu posso aproveitar esse valor de x que eu descobri aqui para substituir nesse termo aqui central para resolver a segunda. Eu não preciso nem ficar fazendo novas associações, tá? Então fica ali. 13 está para 2, assim como 5 está para y. Aí eu vou pegar, vou multiplicar cruzado. Vai ficar 3 vezes y, 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Aí o 3 que está multiplicando o y passa dividindo para o outro lado. Então fica 10 terços. Nesse caso aqui eu vou optar por não fazer a divisão, tá? Será
não será necessário. Então eu deixo assim nesse formato mesmo, 10 terços, porque pode ser uma solução, uma fração, tá? Só quando a divisão é exata, assim que a gente divide. Quando não dá exata, a gente pode deixar assim desse jeito mesmo. Vamos para o próximo exercício. X está para 6, 2 está para 3, assim como 4 está para y, né? A gente pode tirar aqui, ó. X está para 6, 2 está para 3, e aqui no caso, como ela cruza, a sequência da reta do x é essa de baixo aqui, então 4 está para y. Aí eu vou separar ali os termos, vou pegar o x sobre 6 e o 2 terços para fazer uma relação ali. Então vou multiplicar cruzado, 3 vezes x e 6 vezes 2. Aí, resolvendo ali, 6 vezes 2 é 12, o 3 passa dividindo, 12 dividido por 3 dá 4. O próximo ali eu vou pegar o 2 terços e o 4y, esses dois termos aqui, né? Então vai ficar 2 está para 3, assim como 4 está para y, multiplico o cruzado, fica 2y igual a 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. 12, eu vou passar o 2 dividindo para o outro lado, vai ficar 12 dividido por 2, que dá 6. Tá? Nessa outra, no item C, percebam que apesar de as retas se cruzarem, a sequência da reta ela mantém aqui, ó. Então é 10, 13, x, y, 6 e 4. Então eu vou colocar nessa ordem. 10, 13, x, y, 6 e 4. Aí eu vou pegar os dois primeiros termos ali, 10 está para y, assim como 13 está para 6. E aí eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes y igual a 10 vezes 6. 10 vezes 6 é 60. Passo o 3 que está multiplicando e dividindo para o outro lado. Y vai dar 20. Agora eu vou pegar ali o 3 está para 6, assim como x está para 4. Multiplico cruzado. 6 vezes x igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Aí o 6 que está multiplicando passa dividindo para o outro lado, o x fica 2. E a última, percebam que de novo ela se cruza, mas fora do nosso espaço aqui de valores. Então eu vou colocar 4 está para 2, o 10 está para x e o 12 está para y nessa sequência. Então, pegando os dois primeiros termos, vou ter 4 está para 2, assim como 10 está para x. Multiplico cruzado, 4x é igual a 10 vezes 2. 10 vezes 2 é 20. O 4 passa dividindo para o outro lado, fica 20 dividido por 4, que dá 5. E agora eu vou pegar esse valor de 5, que eu achei aqui, e vou colocar aqui nessa expressão aqui no lugar do x. Então, vai ficar 10 está para 5, assim como 12 está para y. Então, multiplico cruzado, fica 10y igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60. Aí o 10 que está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 10 dá 6. É isso aí. Continuando então a nossa correção de exercícios, exercício 2 diz assim: determine x e y sendo R, S e T retas paralelas. E aí aqui nós temos as retas paralelas e o feixe de retas, e várias medidas aqui que nós temos que utilizar para descobrir. O primeiro detalhe é que, na verdade, esses dois valores aqui eles acabaram ficando em posições invertidas, tá? Se você tentou fazer e não conseguiu, tudo bem, é porque eles estavam invertidos e daí não tinha como resolver desse jeito. Então, como é que fica? Na verdade, o 12 fica ali e o x fica ali, tá? Então, essa medida aqui é 12, essa medida aqui é 12, essa medida aqui é x. Aí nós temos a seguinte relação, então. 12, x menos 7 e essa medida aqui que a gente não sabe quanto é, com 2. Não tem como resolver assim, tá? Então o que a gente faz? A gente vai ter que procurar um outro método. Um dos métodos que nós podemos utilizar é, como a gente sabe essa medida completa aqui, que vale x, eu utilizar a medida completa desse lado aqui também, que eu tenho como mensurar mais ou menos aqui, porque aqui é x menos 7, como aqui é 2, x menos 7 mais 2 vai dar x menos 5. Então a medida completa do lado de cá é x menos 5, a medida completa do lado de lá é x. Tá? Aí agora eu posso fazer uma relação de proporcionalidade entre a medida completa do lado de cá, x, a medida completa do lado de cá, x menos 5,
esse pedaço que vale 12 e esse pedaço que vale x menos 7. Então vai ficar assim. X está para x menos 5, assim como 12 está para x menos 7. Aí eu vou fazer o mesmo processo, multiplicar cruzado aqui. Só que quando eu multiplico cruzado, eu vou ter x vezes x menos 7, essa quantidade tem que ficar entre parênteses, igual a 12 vezes x menos 5, essa quantidade também tem que ficar entre parênteses. Aí eu vou usar a propriedade distributiva aqui, então x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 7 dá menos 7x, 12 vezes x dá 12x, e 12 vezes menos 5 dá menos 60. Aí eu vou colocar todos esses termos aqui que estão à direita, colocar todos eles para a esquerda, trocando o sinal. Então vai ficar x ao quadrado menos 7x menos 12x mais 60, troquei o sinal dos dois termos aqui, igual a zero. E aí eu junto os termos semelhantes, então vai ficar x ao quadrado, esse menos 7x e esse menos 12x são semelhantes, então eu vou juntar eles, vai dar 19x mais 60 igual a zero. Aí, isso daqui é uma equação de segundo grau, eu vou utilizar fórmula resolutiva, ou fórmula de Bhaskara também, para resolver. Então, identifico os coeficientes, A é 1, B é igual a menos 19 e C é 60. Aí eu vou aplicar na fórmula do delta primeiro, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B é menos 19 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 60. Aí calculando ali, 19 ao quadrado dá 361. Menos 4 vezes 1 vezes 60 dá menos 240. Subtraindo, vai dar 121. Aí agora eu vou para a fórmula resolutiva em si. Vai ficar menos B, com B é menos 19, então fica menos 19, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A, que é 1. Aí calculando, menos com menos dá mais ali, né? Menos 19, então vai ficar mais 19. Raiz quadrada de 121 é 11 e 2 vezes 1 é 2. Agora eu faço as duas possibilidades, um com positivo aqui e outro com negativo aqui. Então, usando o valor positivo, a gente vai ter 19 mais 11 dividido por 2, 19 mais 11 dá 30, dividido por 2 dá 15. A segunda posição vai ser usando o menos aqui, então 19 menos 11 dividido por 2, 19 menos 11 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Perceba que tem dois valores positivos, então será que os dois podem ser solução para esse sistema, para esse nosso esquema? Vamos analisar. Se eu colocar o x 15 aqui, esse pedaço vai ser 15, esse pedaço é 12, ok, dá para ser. Aqui vai ser 15 menos 7, que dá 8, e aqui 15 menos 5, que dá 10. Ok, todos eles podem ser. E se eu usar x igual a 4? Bom, esse pedaço aqui vai ser 4, e só esse pedaço aqui vale 12. Será que é possível isso? Aqui nós vamos ter esse pedaço valendo x menos 7, isso é 4 menos 7, que dá menos 3, dá negativo, não pode ser. E aqui, 4 menos 5 dá menos 1, também não pode ser. Então percebam que todos os valores que eu utilizo com 4 aqui não dão certo. Então, a única solução possível é 15. Então essa é a nossa solução. Com essa solução a gente vai usar para resolver aqui o valor de y. Nós ainda temos esse y aqui, ó. Então, o y tem uma relação aqui, esse pedaço maior é 20. Então, eu vou fazer x, que no caso eu já sei que é 15, está para o 20, assim como 12 está para y. Então fica assim, 15 está para 20, assim como 12 está para y. Multiplicando cruzado vai ficar 15y igual a 12 vezes 20, 12 vezes 20 dá 240, aí eu vou passar o 15 dividindo, vai ficar 240 dividido por 15, que dá 16. Aí, por fim, achei o resultado de x e de y, tá? Esse daqui nós vamos ignorar. Vamos para o próximo exercício. Para esse próximo exercício, nós temos uma questão aqui, que esses dois triângulos, eles têm lado AB e ED paralelos, e aí tem aquela questão, será que esses triângulos eles são semelhantes para eu poder utilizar o teorema de Pitágoras? De Tales? Eu vou transferir ele para cá para nós vermos se é possível.
Ó, percebam que ele se encaixa perfeitamente aqui. E esse lado tem que ser paralelo a esse, porque essa é a definição básica deles, né? Eles eram paralelos, então aqui eles continuam sendo paralelos. O que eu vou fazer? Percebam então que eu vou ter uma relação de proporcionalidade. Esse lado está para esse lado está para esse, e esse lado está para esse. Então posso escrever o seguinte: o 4 está para 1, assim o 4 está para o 1, assim como o x está para o 2, assim como o 3 está para o y. Certo? Então, 4 para 1, x para o 2, 3 para o y. E aí agora é só eu resolver. Eu vou separar sempre em duas possibilidades, né? A primeira eu vou utilizar o 4, 1, o x e o 2, e depois eu vou fazer com esses dois termos aqui. Então, multiplicando cruzado vai ficar 1 vezes x igual a 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, então x é 8. Pronto, não precisa mais do que isso. Agora, colocando ali no sistema, eu coloco o 8 aqui, então fica 8 para 2, 3 para y. Então vai ficar 8 vezes y igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, então dá 6 dividido por 8, que dá 0,75. Ou se quiser deixar na forma de fração, pode ser 3/4 também. Por hoje é só. Vamos ver a nossa revisão então? Pelo teorema de Tales, nós temos que um feixe de retas paralelas, onde há duas retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. Dois triângulos são semelhantes se possuem uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Isso ocorre se eles possuem ângulos congruentes. Devido a essa relação de proporcionalidade, podemos utilizar o teorema de Tales em triângulos semelhantes, associando lados homólogos. Dado um triângulo retângulo, podemos obter relações entre os segmentos que o originam através de relações de proporcionalidade. As relações métricas do triângulo retângulo são b² igual a m vezes a, c² igual a n vezes a, b vezes c igual a vezes h, e h² igual a m vezes n. Tá? Lembrando que nós teremos ainda uma última relação, que é o teorema de Pitágoras, para ver na próxima aula. Por hoje é só, até a próxima aula.